Olá amigos, aqui do canal Sotanar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste estudo eu venho responder a dúvida do Jorge Pacheco, que é um inscrito aqui do canal. Ele pergunta se em Colossenses capítulo 2, versículo de número 16, Paulo estava citando Oséias 2:11. E ele pergunta o motivo de em Oséias 2:11, luas novas ali, lua nova, estar relacionado com sábados. Certo? Então eu venho neste vídeo responder a isso. Bom, deixe-me compartilhar aqui com vocês o PowerPoint que eu preparei para o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de dizer para você que está acompanhando o nosso canal, ou que é novo inscrito aqui, que se você quiser ter acesso ao material que aqui estamos usando, este PowerPoint, é só você fazer parte do grupo de materiais aqui do canal Sotanar. Você que ainda não faz parte, o link estará na descrição do vídeo e você pode entrar lá, certo? E não se esqueça de curtir este vídeo e também compartilhar com seus amigos. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Bom, amigos, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Muitas pessoas usam Oséias capítulo 2, versículo de número 11, para dizer que o sábado não mais deve ser guardado. Mas eu preciso observar que este tipo de interpretação ela é desprovida de qualquer base bíblica e exegética no livro de Oséias. E eu vou demonstrar isso para vocês. E, consequentemente, vocês vão perceber que não é este texto que Paulo está citando em Oséias capítulo 2, versículo de número... em Colossenses capítulo 2, 16. Bom, vamos lá. Eu fiz uma tradução literal aí de 2:11, né, de Oséias 2:11, aonde nós temos o seguinte: farei cessar toda a sua alegria, sua festa, lua nova e o seu sábado, e toda a sua festividade. Bom, aí está então o texto e a tradução literal. Eu gostaria de começar com vocês fazendo uma breve descrição do contexto histórico para que possamos entender o que de fato Oséias queria dizer com isso. Eu preciso então observar com vocês que quem escreveu esse texto foi Oséias, e ele deve ter escrito esse texto aí em torno aí de 731, antes da Era Comum, em 722. Se nós dermos uma olhada em Oséias 1:1, está escrito assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, João, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Judá. Então, foi nessa época aí que esse texto foi escrito. O público-alvo deste livro, que é o livro de Oséias, é o Reino do Norte. Bom, eu preciso fazer uma breve síntese para vocês poderem entender por que esse texto é escrito para o Reino do Norte e entenderem o conteúdo do texto de Oséias, do livro de Oséias. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. 2 tribos ficaram ao sul e 10 tribos ficaram ao norte. A capital do sul era Jerusalém. A capital do norte, desde os dias de Onre, por volta do 8º século, ficou em Samaria. Logo após a divisão das tribos ali, após a morte de Salomão, quando Jeroboão ele vai com as 10 tribos para o norte, e muitas pessoas do norte estavam descendo para adorar em Jerusalém. Isso você encontra em Reis capítulo 12. Então muitas pessoas estavam descendo para adorar em Jerusalém. Por causa disso ele fica com medo de perder o poder, e lógico, porque segundo a Torá só se poderia adorar no templo em Jerusalém. Então por conta disso ele manda construir um pequeno templo em Betel e outro em Dan. E ele põe um bezerro de ouro em cada um desses pequenos templos, e ele diz para o povo: aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, agora vocês não vão mais a Jerusalém, vocês vão adorar aqui. Aí você já percebe o contexto de apostasia. E o povo começou cada vez mais a mergulhar nesse contexto. Diga-se de passagem, Onre, ele faz aliança com os cananeus, com os povos vizinhos, a tal ponto que seu filho Acabe, que é bastante conhecido no contexto bíblico, foi aquele que é afrontado pelo profeta Elias, né? Foi afrontado por Elias, e ele era casado com Jezabel. Então, quanto mais o tempo passa, mais o Reino do Norte
vai imergindo na idolatria. E Deus mandou profeta após profeta. Um exemplo de profeta foi Elias, que nós acabamos de citar, para pregar para o norte. Pois bem, anos mais tarde, vem Oséias pregando também para o reino do norte, para que eles voltassem do seu mau caminho e restaurassem a aliança com Deus. Não foi isso que aconteceu. O reino do norte continuou desta forma e em 722 foi destruído pelos assírios, certo? É interessante, por exemplo, a questão da adoração. Você vai perceber que no livro de Oséias eles estavam adorando a Baal, eles estavam adorando uma divindade pagã. Aí, por exemplo, nós temos um achado arqueológico aonde você tem uma árvore aqui, um poste sendo adorado. Isso daí é bastante interessante, porque isso aparece no capítulo 4 do livro de Oséias, quando é dito que eles consultavam o seu pedaço de madeira. É dito que eles iam aos montes, consultavam o seu pedaço de madeira, no capítulo 4, se você olhar do verso 9 em diante. As filhas deles se prostituíam, e eles faziam esses sacrifícios. Então, havia aí uma prostituição espiritual acontecendo na época de Oséias. Eles estavam adorando ídolos. Diga-se de passagem, por exemplo, deixa-me pegar aqui, eu até tinha separado aqui, o Gilgamesh, por exemplo. A adoração de árvores, né, desses postes aí, era bastante comum no mundo antigo. Então, por exemplo, se você pega aqui o Gilgamesh, na tabuinha 5, eu vou ler o início, diz assim: a floresta de cedros. Ali estavam e olhavam a floresta de cedros, observavam-lhe a altura da floresta, observando-lhe a entrada, onde Urumbá caminhava, ficara-lhe a pegada, a senda arrumada e acolhedor o caminho. Aí continua: viram a montanha de cedros, morada de deuses, trono de deusas. Na face da montanha, os cedros mostravam a abundância, doce sua sombra, plena e deleite. E aí continua. E aqui nós temos uma descrição da ideia de os deuses se manifestando na montanha. Então era bastante comum no mundo antigo as pessoas pensarem que no topo da montanha os deuses se manifestavam e eles adoravam postes ídolos nestes locais. É exatamente isso que está acontecendo no capítulo 4 de Oséias, quando eles sobem ao monte para adorar ali o seu poste ídolo. E nós temos aqui um contexto claro de adoração a Baal e a sua consorte Astarote, de tal forma que as próprias filhas deles estavam se prostituindo à semelhança das prostitutas rituais da época, ou seja, praticando orgias sexuais, como o chamado culto de fertilidade que era feito para Baal e Astarote. Pois bem, então o contexto do livro de Oséias é um contexto de apostasia. É interessante mencionar que Oséias se casa com Gomer e Gomer adultera, né, algumas vezes. E conforme Gomer ia adulterando, Deus dizia para Oséias tomá-la de novo, perdoá-la. Em certa feita, registra o livro de Oséias, que os homens da cidade, as pessoas da cidade, procuraram Oséias e disseram: olha, Oséias, essa mulher te trai, é apronta com você e você perdoa. E aí Oséias então diz assim para eles: olha, da mesma forma que ela me trai, é o que vocês fazem com Deus. Pois quando vocês adoram a Baal, quando vocês seguem outros deuses, vocês estão traindo o Deus de Israel. Por quê? Porque no relacionamento de aliança entre o Deus de Israel e Israel, Israel foi tomada como esposa e Deus era o seu marido. Esse é o contexto de aliança. Agora, veja, o povo, quando adorava outros deuses, eles estavam adulterando, e é esse o contexto do livro de Oséias. A vida de Oséias replica de forma simbólica
o que iria acontecer com o povo e o que estava acontecendo com o povo. Então, por exemplo, os próprios nomes dos filhos de Oséias indicam a prostituição espiritual e o relacionamento quebrado entre Deus e este povo. Por exemplo, se você pega o capítulo 1, versículo de número 8 e 9, diz assim: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então veja, aqui Deus diz, um dos nomes dos filhos de Oséias é não meu povo, porque o povo tinha quebrado a aliança, então não era mais o povo de Deus, porque eles estavam adorando a Baal. Nesse contexto de adoração a Baal, você pega o capítulo 2 nós encontramos a realidade de que eles estavam dizendo que o trigo, o óleo, o vinho, ou seja, as bênçãos que Adonai dava para eles na agricultura tinham vindo de Baal. Então, por exemplo, se você pega do versículo 6 em diante do capítulo 2, nós lemos assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e lhe levantarei um muro contra ela, para que ela não encha as suas veredas. Ela irá em seguida de seus amantes, em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará, buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ou seja, Deus diz que ia tirar essas bênçãos deles e eles voltariam para ele. Agora olha o verso 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Versículo 9. Portanto, tornar-me-ei e retirarei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Versículo 11. Farei cessar todo o seu gozo, suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei deles um banquete, e as bestas feras do campo as devorarão. Aí, verso 13. Castigá-lo-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adorou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então o que estava acontecendo? O povo tinha deixado ele para seguir os Balaíns, para seguir a adoração de Baal. E o que estava? Todas as bênçãos que Deus tinha dado para eles, eles estavam atribuindo a Baal. E Deus disse: eu vou tirar tudo isso de vocês. E aí quando vocês estiverem sem isso daí, vocês vão dizer assim: é melhor nós voltarmos para o nosso primeiro marido, porque os nossos amantes nos deixaram na mão. Então eles voltariam para Deus. Então qual é a ideia aqui? Que quando Deus tirasse as festas, o sábado, a lua nova, tudo isso daí levaria eles a voltar para Deus. Porque nós precisamos entender o seguinte, amigos. No livro da Aliança, quando você lê lá e você lê a Torá, você vai perceber que Deus ele faz uma aliança com Israel
no capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 24. E no capítulo 26 de Levítico e capítulo 28 de Levítico, você tem as bênçãos e as maldições da aliança. Se o povo quebrasse a aliança, por exemplo, como diz Levítico 26, verso 31, adorando outros deuses, eles se tornariam escravos de outros povos, como foi no caso aí de 722. Portanto, o povo quebrou a aliança. E as festas tinham sido dadas por Deus, porque as festas elas serviam como um memorial para Israel. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era um símbolo da libertação, que Deus tinha libertado Israel do Egito. Logo, se eles estavam adorando a Baal, a história deles estava sendo jogada por terra, porque, por exemplo, eles estavam esquecendo da Páscoa, estavam atribuindo as bênçãos a Baal. Em outras palavras, a história deles com o Deus de Israel estava sendo suplantada. De tal forma, então, que Deus diz, eu vou tirar isso tudo de vocês, aí vocês vão voltar para mim. Então, esse é o contexto. Então, por exemplo, se nós pegamos aqui essa obra do Ronald Prince, tá? E do Wayne Rose, nós pegarmos aqui na página 182, ele vai dizer exatamente isso, falando sobre a adoração, né? Ele diz assim, o uso de elementos estrangeiros como esses no culto, ou seja, os postes ídolos, no culto israelita levou à apostasia religiosa nas formas de idolatria absoluta, adoração a Deus, a outro Deus no lugar do Deus de Israel, ao enoteísmo, adoração do Deus de Israel sob o nome de outras divindades locais, e ao sincretismo, misturando a adoração do Deus de Israel com as práticas religiosas pagãs. Todas essas práticas violam a aliança mosaica, e aí ele vai citar aqui Êxodo 20, verso 4, Êxodo 20, verso 23, Êxodo 34, 17, Levítico 19, 4, 26, 1. E o resultado no julgamento divino, e aí ele vai colocar aí. Então veja, o que nós temos é a quebra da aliança, e porque eles quebraram a aliança, eles se tornariam escravos, então eles estavam perdendo as bênçãos. Então, Deus não estava dizendo para eles que o sábado ia ser abolido. Primeiro ponto, porque esse texto se dirige única e especialmente para as tribos do norte. Não se dirige para todos os descendentes de Abraão. Está se dirigindo primeiramente para as tribos do norte, tá certo? Neste contexto. Então, o tirar os sábados aí tem a ver não com abolir o sábado, mas sim é uma forma de castigar eles. Agora, veja. O sinal que isso não duraria por muito tempo é o próprio contexto. Porque quando você pega o contexto aqui de Oséias, você vai ver um detalhe muito interessante. Se você continuar lendo Oséias capítulo 2, o versículo, por exemplo, 15 em diante, diz assim, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale do Acor, por porta de esperança, será ela obsquiosa, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não chamará meu Baal. Na sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei favor dela aliança, né? Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. E aí ele vai começar a dizer que vai despedaçar os inimigos, tá? E ele vai dizer no verso 22 e 23 o seguinte, a terra obsquiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, que é o nome de uma das filhas de Oséias, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus.
Então veja, mesmo esses sábados que seriam tirados da tribo do norte por um período de tempo como um castigo, eles não seriam tirados para sempre, porque se eles se arrependessem, Deus reestabeleceria o relacionamento com eles, e restabelecendo o relacionamento com eles, eles seriam devolvidos, tudo isso seria devolvido para eles. Então, veja, o contexto aqui não tem nada a ver com a abolição do sábado em relação com o Novo Testamento e nada disso, tá? Agora veja, em questão de interpretação, então agora um ponto que é importante nós mencionarmos é o seguinte: farei cessar toda a sua alegria, sua festa, lua nova e os seus sábados, aqui ficou no plural, e toda a sua festividade. Pois bem, amigos, sua festa possivelmente é uma referência às festas anuais. Lua nova é uma referência às festas mensais, porque a lua nova, o mês, era marcado aí pelo ciclo da lua. E os seus sábados é uma referência aos sábados semanais, aos sábados da semana. E aí quando assim, e toda a sua festividade, que aí você tem a palavra moadar, tá? Moadar, que é a palavra que aparece lá em Levítico 23, versículo 1 e 2, para solenidades. Então, as festas que estão sendo tiradas aí são aquelas festas de Levítico capítulo 23. Deus está retirando o calendário de adoração deles. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, se vocês estão adorando a Baal, vocês estão seguindo a Baal, então eu vou tirar isso tudo de vocês. Mas eu vou fazer com que vocês voltem para mim e o relacionamento seja restabelecido. Logo, tudo voltaria ao normal. Por exemplo, Eugênio diz o seguinte: Oséias, contemporâneo de Amós, dirigiu sua mensagem exclusivamente para Israel. Aí aqui ele está falando de Israel se referindo às tribos do norte. A mensagem de incessante acusação, condenação e aviso, mas também cheia de um senso poderoso do amor e do perdão divinos. Oséias, empregando a imagem de casamento para comunicar o relacionamento da aliança do Senhor com Israel, descreveu o seu próprio casamento infeliz com uma esposa que se tornou uma prostituta e comparou sua situação à infidelidade de Israel, que abandonou o Senhor por outros deuses. Com essa analogia, ele, como Amós, chega ao cerne da questão verdadeira. Israel rejeitou o Senhor e abraçou outros deuses, violando a premissa fundamental sobre a qual a aliança se fundamentava, ou seja, os 2 primeiros mandamentos. O Douglas Stewart, no Word Biblical Commentary, ele diz o seguinte: Adonai anuncia que destruirá o calendário da aliança que ele próprio havia revelado. O que poderia interromper essas tradições? O fim da nação, como um Estado soberano, fora de suas terras e em servidão. A maldição da aliança que prediz a rejeição do culto deveria agora ser aplicada. Em outras palavras, o que estava acontecendo? Eles quebraram a aliança com Deus e por isso Deus diz que é tirar isso daí deles. Mas veja, a promessa é: voltem para mim e nós vamos restabelecer o relacionamento. Logo, queridos, primeiro, Paulo não poderia ter citado esse texto. Agora veja, queridos, Paulo não está citando Oséias, porque se Paulo estivesse citando Oséias em Colossenses, ele estaria tirando o texto de Colossenses totalmente fora do contexto. Totalmente fora do contexto. E Paulo não faria isso. Agora, o que acontece? Essa ordem de festas, ela também aparece em vários outros textos da Bíblia hebraica. Um exemplo é 1 Crônicas, capítulo de número 23, versículo de número 31. Ali você tem um exemplo claro das festas sendo citadas, certo? Agora veja, no capítulo 2, número 16 de Colossenses, de fato, aqui Paulo está citando a ordem das festas, e ele está citando os sábados, eles são os sábados semanais. São os sábados semanais. Agora veja, o que precisa ser entendido é que cada texto precisa ser entendido em seu contexto.
No contexto de Oséias, Oséias está escrevendo para um povo apostatado e dizendo que essas bênçãos seriam tiradas deles para eles voltarem para Deus. Então o relacionamento seria restabelecido. Já no contexto de Paulo, de Colossenses, Paulo aqui está com uma discussão com pessoas de tendências gnósticas. Se você ver o capítulo 2, vai dizer, não toqueis nisso, não toqueis naquilo, não comeis isso, não comeis aquilo, questão de prestar culto aos anjos. Toda essa descrição do capítulo 2 de Colossenses indica aqui que Paulo estava enfrentando pessoas que tinham tendências gnósticas, estavam seguindo o gnosticismo e até mesmo adoração a anjos. E essas festas aqui, elas estavam sendo interpretadas dentro de um contexto gnóstico. Então, o que acontece? O próprio contexto para que Paulo escreve aqui, ele precisa ser levado em conta. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando exatamente isso, sobre Colossenses 2,16, explicando o contexto histórico de Colossenses 2,16. Logo, Paulo exalta a pessoa de Cristo em Colossenses 2,16, que as pessoas não seriam mais santas e mais elevadas por questão de não comer isso ou não comer aquilo, não tocar nisso, não tocar naquele outro, não praticar isso ou não praticar aquilo. Paulo diz que as pessoas são santas à medida que se aproximam de Cristo e Cristo é elevado. Esse é o contexto de Colossenses. Esse é o contexto de Colossenses 2. Tá? Então, Paulo exalta a pessoa de Cristo. E o que acontece? Os gnósticos aqui, essas pessoas de tendência gnóstica, estavam interpretando mal o culto aqui, estavam interpretando mal aqui essas festas que foram dadas para Israel. E aí Paulo fala isso daí, certo? E Paulo vai dizer, porque elas eram uma sombra de Cristo. Porque eram uma sombra de Cristo. Ou seja, elas apontam para Cristo. Então, veja, Paulo exalta sempre a pessoa de Cristo. A ideia aqui de dizer que essas festas, que isso tudo é uma sombra de Cristo, não é de abolir ou dizer que isso não deve mais ser observado. Mas é que Paulo está dizendo que Cristo é muito maior do que isso. Por quê? Porque esses gnósticos que praticavam culto a anjos e etc., eles ensinavam para as pessoas que elas seriam mais santas, seriam mais puras se elas praticassem essas coisas e observassem essas festas de acordo com a visão delas. E Paulo vai dizer que não. Tanto é que Paulo exalta Cristo, que nós temos o famoso verso no capítulo 2:9, onde Paulo diz que em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então esse capítulo tem por objetivo exaltar a pessoa de Cristo de forma a refutar aquelas pessoas de tendência gnóstica. Então, o que parece que está acontecendo aqui é que essas pessoas de tendência gnóstica, elas estavam interpretando mal a questão das festas que ainda estavam sendo praticadas na época e principalmente a guarda do sábado. Esse texto, muito pelo contrário do que muitos pensam, ele demonstra que o sábado ainda estava sendo guardado. E Paulo, ele não vai contra o sábado, mas ele interpreta que essas coisas não podem ser interpretadas por uma cosmovisão gnóstica, mas sim tem que ser interpretada pela cosmovisão cristã de que Cristo é o Senhor, que Cristo é grande, etc. Então veja, são dois textos com dois contextos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E esses textos não podem ser relacionados assim. Certo? Relacionar os dois textos aqui é ignorar por completo o contexto dos dois textos. Então, amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima.